Saudações a todos, continuando então o nosso curso de História do Pensamento Jurídico. Hoje nós vamos tratar de um certo panorama na tradição grega quanto à estrutura jurídico-política da Grécia no período clássico. É lógico que aqui a gente vai destacar principalmente os dois grandes modelos que são representados por Atenas e Esparta. Não necessariamente que existam outras experiências políticas na Grécia Antiga, e existiram outras cidades-estados que se reuniam enquanto satélites dessas duas grandes potências, vamos colocar assim, do mundo antigo, mas talvez o modelo de Atenas e de Esparta represente melhor, ou pelo menos de forma mais acessível aos alunos, essas questões quanto à formação do pensamento jurídico na tradição clássica. E um primeiro aspecto que a gente tem que destacar aqui é uma certa tensão que vai existir entre democracia e aristocracia no mundo grego. Até porque a própria expressão democracia ela foi vista de forma bastante pejorativa na tradição clássica. Então, voltemos assim até a questões básicas quanto à etimologia desses termos. O demos seria o povo, vamos colocar dessa forma por hora. E o aristos seria o melhor, ou os melhores. Então, a democracia seria o poder do povo e a aristocracia, o governo dos melhores. E a monarquia, o governo de um. Isso até se relaciona com uma outra discussão que nós teremos dentro do pensamento político de Aristóteles, da questão das formas virtuosas e das formas viciadas de governo. Mas por hora eu vou ficar só com essas duas, até mesmo porque elas tematizam bastante essa formação do período clássico. E acima de tudo porque dois grandes exemplos aqui, como eu falei com vocês, de Atenas e Esparta, representam, até no próprio imaginário da recepção histórica do Ocidente, essas duas representações. Isso, de certa forma, a gente consegue encontrar nos próprios historiadores do período, como o caso de Heródoto, que vai narrar as guerras médicas, depois, acima de tudo, com Tucídides, sobre a guerra do Peloponeso, o embate que será, portanto, depois travado entre Atenas e Esparta. Um primeiro aspecto aqui que a gente tem que quebrar é quanto à questão terminológica também. Porque o próprio termo democracia era visto de forma bastante duvidosa para algumas tradições, como o caso da tradição platônica. E Platão se referia à democracia quase como uma demagogia, como um uso quase que estúpido da manipulação das massas para a desordem da polis. Se a gente for pensar, a própria estrutura da politeia ou da república, ela se volta, acima de tudo, para essa eleição dos melhores, no caso, em especial as duas classes, como dos guardiões e a dos sábios, para gerir ou organizar, administrar e comandar a polis. E a classe produtora apenas seguir a sua inclinação para, buscando a virtude até mesmo da moderação para a manutenção da polis. Então, lógico que analisar a experiência jurídico-política antiga, obviamente, implica em tentar retirar alguns vieses que temos sobre os próprios conceitos de aristocracia e democracia. Se a democracia ela é vista na modernidade enquanto o grande triunfo da razão política, na antiguidade clássica ela é um processo ainda um pouco frágil. Nós temos muito mais incidentes políticos de guerras civis, em momentos que a democracia se fixa e depois uma aristocracia, até mesmo alguns momentos com certas autocracias ou até mesmo ditaduras, se a gente for colocar o termo no contexto antigo, porque todos esses termos nascem no mundo clássico e são reutilizados nas tradições políticas anteriores. A gente tem que ter isso enquanto horizonte. Até mesmo porque há
quase que um predomínio de um elogio de um governo aristocrático, ou de, vamos dizer, uma certa, não a experiência da república, que isso é tipicamente romana, mas uma certa aristocracia dos cidadãos, dos melhores cidadãos manifestando perante a praça pública as suas opiniões. E, acima de tudo, a educação se volta para a formação desse cidadão. Então, o próprio ideário da paideia grega, ele incorpora esses elementos da escolha dos melhores, ou pelo menos da participação dos melhores, dentro do jogo jurídico-político, para dizer o mínimo. Porque na dinâmica militar, na dinâmica comercial, também isso vai se dar através dessa certa presença dos melhores. Mas, inegavelmente, também podemos pensar nessa relação de como a filosofia ela nasce, ou pelo menos se desenvolve bem dentro desta ambiência de tensões políticas do período clássico, seja na figura de Atenas, seja na figura de Esparta. Alguns tentariam ver que essa ascensão de uma certa exercício de um poder político democrático, e vejam que sempre, o que é o povo na Grécia? O povo na Grécia é o cidadão dentro da pole, com certos limites e certas determinações de sangue e quanto ao território, que é completamente diferente do que nós pensamos do popolo, seja em Roma ou depois, posteriormente. A grande maioria das pessoas que residiam dentro de uma polis, muitas vezes sequer eram considerados cidadãos, porque estrangeiros, mulheres, escravos não eram considerados cidadãos. Então, é lógico que a gente tem que tentar ler essas categorias de forma dentro daquele contexto histórico próprio. Mas se compararmos naquele mesmo período histórico com outras tradições, sejam do Oriente Próximo ou mesmo do Oriente mais distante, como a tradição chinesa, a tradição hindu, a manifestação de poder ela acaba tendo uma certa expansão em comparação, vamos dizer, aos grandes impérios orientais, como nós encontramos nas expressões da filosofia da história de Hegel. Então, é lógico que a renovação cultural que a Grécia proporciona está relacionada a mudanças, não só no âmbito político, mas também no âmbito cultural, literário, educacional, urbanístico. E esse, vamos dizer, projeto inconsciente do que as estados fazem, porque elas não tinham nenhuma intenção de legar ao futuro aquela estrutura, diferentemente do que isso vai acontecer com Alexandre, que há uma ideia de expansão e uma certa herança desses elementos. A tradição política clássica ela acaba também reafirmando aquela dualidade já criticada entre a passagem do mitos para o logos. Então, as formas de exercício da política pelos cidadãos seriam formas de quebrar também o governo de uma ordem divina, ou pelo menos de trazer com que ou fazer com que os homens exercitem a sua ordem a partir da ordem divina. E há uma certa quebra, ou pelo menos início de uma quebra entre mitos e logos, mais uma vez, dentro do âmbito da política. E é lógico que a grande categoria que pertence a essas discussões é a categoria da nomos. O nomos é as convenções de costumes, normas, expectativas, acabam guiando a constituição, no sentido político mais cru, no final das contas, dessas cidades-estado. Isso é um elemento importante porque exatamente nesse período clássico, que a gente vai colocar aí do século VI até o século III, século IV, virado do século III, antes da Era Comum, que a gente vai ter esse grande desenvolvimento que, veja, nunca ele é linear na história antiga. Ele tem assim, uma série de reviravoltas. Atenas mesmo nunca teve um período duradouro de formas políticas democráticas. E essa instabilidade fez com que vamos dizer, o jogo político e o jogo
dito, vamos colocar, democrático, reaparecesse muitas vezes e fosse muitas vezes também velado. Por isso que a gente vai encontrar em autores como Platão um certo elogio, ou pelo menos das formas mais aristocráticas da política. E a gente pode até qualificar Platão nesse sentido, a gente vai voltar depois a Platão especificamente, enquanto um certo filolacedemônio. Lacedemônia era a região onde Esparta ficava. E Critias, um dos tios de Platão, que foi um dos 40 tiranos de Atenas, era assim, declaradamente adepto, ou pelo menos elogiava as estruturas espartanas. Há um certo eco disso em Platão, não explícito, mas a hierarquia, as formas de organização da própria república, por exemplo, assemelham ou ressoam certas características que nós encontramos em Esparta. Então são elementos que são importantes a serem considerados aqui. Então, a gente vai pegar assim, basicamente dois modelos aqui para a gente poder ver alguns elementos muito básicos, no final das contas, de como Esparta se organizava, de como Atenas se organizava e como isso, de certa forma, ilustra o contexto. Porque o nosso objetivo é ilustrar esse contexto para poder chegar dentro da sofística entendendo em que situação estava a Grécia nesse período que estamos falando. Então, a primeira grande vamos dizer, tradição grega que nós vamos ver é Esparta. Vejam que isso existiram cidades, estados anteriores a Atenas e Esparta, talvez até com maior valor simbólico na tradição grega, como foi Tebas, como foi Corinto, ou mesmo mais remotamente a própria ilha de Creta. Então, lógico que é um pouco recortado demais, mas é a escolha que o mundo clássico apresenta nessa tematização entre Atenas e Esparta, que são regiões distintas da própria Grécia, se a gente voltar naquele mapa. E a figura principal que vai formar o imaginário de Esparta e até mesmo os modos da política de Esparta seria Licurgo, que foi um dos vice-reis de Esparta. Esparta, tradicionalmente, era organizada em uma diarquia, ou seja, dois reis que governavam a cidade, até mesmo porque em período de guerras eles poderiam alternar em relação às suas funções. E vejam que a gente está no século VII aqui, a gente não está ainda dentro do período clássico, quase na transição do período arcaico para o período clássico, e Licurgo é considerado assim aquele que funda a legislação de Esparta de modo a possibilitar o legado dessa organização política. Então, uma relação interessante porque, como falei, do sempre lembrar da fórmula do mitos e logos, ainda há a imagem antiga dos vínculos, por exemplo, entre o século VII e o século VI, de uma elaboração do direito sob os auspícios do oráculo de Delfos. Então, a produção do próprio direito, e vejam que a consulta aos oráculos, seja o oráculo de Delfos ou oráculos mais específicos da própria cidade, porque cada cidade tinha o seu conjunto de crenças e religião da cidade, fazia com que tivesse uma volta, ou pelo menos uma relação muito intensa entre religião e política. Licurgo, então, ele criou as leis e depois pediu aos reis de Esparta que as leis não só fossem alteradas com o aval dele. E a lenda está exatamente nisso. Ele vai e desaparece, ou pelo menos se condenou essa noção um pouco muito clara sobre o que aconteceu de fato, sobre a questão do ostracismo, que era uma pena antiga, que no caso específico de Licurgo não parece a formulação clássica do ostracismo. O ostracismo ele era não uma regra, mas uma exceção dentro da dinâmica política grega, quando um cidadão alcançava poder a ponto de desequilibrar a ordem daquela cidade-estado, por exemplo, ele seria impedido ou expulso, mas aqui no caso seria um certo ostracismo voluntário por parte de Licurgo, para que se mantivesse, ao contrário, de certa forma. O ostracismo era uma pena para que
não se afetasse o equilíbrio da cidade-estado. E no caso aqui do Licurgo, ele se afasta da cidade para que as leis se mantenham. Então, alguns dizem que ele mesmo sumiu para poder causar essa certa imutabilidade das leis. Em Esparta, uma questão que está sempre relacionada, isso também é um modo, lógico que isso aqui é muito introdutório, tem assim, diversos detalhes aqui que não daria para colocar numa aula tão curta. Mas a educação espartana, ela fez com que privilegiasse certamente a formação de guardiões, no sentido platônico, ou de guerreiros. E a própria educação, ela não era um produto, por exemplo, da família, era um produto coletivo, de toda a cidade-estado. Então, por exemplo, as refeições eram coletivas, a educação era coletiva, a própria conceito de propriedade privada não era tão delimitado como outras tradições posteriores vão encontrar. E Agog talvez seja uma das figuras importantes da Grécia Antiga e da Esparta, acima de tudo, para isso, porque a formação do cidadão espartano começava com 7 anos, e era para o serviço militar de pelo menos 10 anos. E esse serviço, lógico, não é só o serviço militar, existiam, por exemplo, mas toda, por exemplo, formação estética, bem, por exemplo, a parte de música, ou mesmo o teatro, ele tinha um simbolismo voltado para a política, ou voltado para o poder de Esparta. Então as canções de Tirteu, elas eram hinos de guerra para o incentivo da coragem, da dureza, da alma espartana, se podemos colocar assim. Diferentemente de outras tradições, de outras cidades-estado, que os exercícios, por exemplo, em períodos dentro das próprias Olimpíadas ou dentro dos ginásios, eles tinham um caráter muito mais, não apenas lúdico, mas cívico, de forma distinta, não preparado para a guerra, mas para uma preparação muito mais de equilíbrio entre o corpo e a alma. Em Esparta há um intuito de a formação do cidadão para o ataque e a defesa, se possível, criando talvez uma das máquinas de guerra mais impressionantes que a antiguidade conheceu. Tem questões assim, muito peculiares sobre costumes de Esparta. O conceito de família não é um conceito muito desenvolvido. Muito mais a ideia de família monogâmica. Se a criação era do Estado, os filhos também eram do Estado. Então, por exemplo, as mulheres e os homens poderiam, vamos dizer, um caso que é narrado na bibliografia, que se uma mulher tivesse interesse em relacionar com outro homem, por exemplo, se tivesse um parceiro, caso tivesse, ela simplesmente comunicaria a ele que, pelas virtudes do outro guerreiro, ela ter interesse de ficar com ele um tempo, residir com ele. E vejam que uma coisa na tradição da família monogâmica seria impensável. E isso, no caso de Esparta, não tinha nenhuma dessas determinações ou de tradições colocando que ou o homem ou a mulher seriam de posse um do outro, ou qualquer exercício de poder desse tipo. Era muito mais uma questão de aquele que naquele momento era o mais forte e representava, ou até representava sexualmente um interesse. Vejam que é uma forma muito diferente do que há em outras cidades-estado e o que depois se encontramos na própria tradição romana, que não tem esse tipo de organização. Esparta, ela é bem peculiar em comparação às outras cidades-estado. Mas, por exemplo, na própria questão do direito espartano, ele é muito mais, vamos dizer, simples, vamos colocar assim, porque é voltado às tradições dos conselhos do que propriamente a uma tradição de um direito escrito ou uma sustentação de conflitos jurídicos perante a praça pública. As diversas praças em Esparta elas eram muito voltadas para exercícios específicos do interesse da cidade, não do interesse particular. Então, o próprio coletivismo de Esparta se manifesta na sua estruturação do direito.
Mas é talvez o exemplo marcante porque naquilo que ficou conhecido enquanto a batalha ou a guerra entre a baleia e o leão, que é a imagem que o Tucídides utiliza para a Guerra do Peloponeso, porque a força marítima de Atenas, em comparação com a força militar terrestre de Esparta, era assim, duas grandes potências que se encontravam, mas com hegemonia clara nesses domínios, mas por dinâmicas das mais variadas de, vamos dizer, tratados e acordos quebrados com outras cidades-estado, em dado momento a resistência ateniense não foi mais possível. Então eu começo com Esparta por ser o exemplo mais distante do que nos interessa, o poder pensar, ou a tradição ocidental como um todo. E Atenas é talvez o grande exemplo para o Ocidente quanto um modo de organização jurídico-política. Então várias instituições que nós valorizamos são desenvolvidas e são legadas pela tradição ateniense. Se Licurgo é a figura simbólica das legislações espartanas, a gente tem principalmente os grandes legisladores atenienses na figura de Draco e na figura de Solon. Draco foi, talvez quase que contemporâneo no século VII também, de Licurgo. Acaba tendo assim uma organização bastante rígida, que até legou a utilização do adjetivo draconiano posteriormente, mas ele tinha como objetivo em especial colocar leis por escritos e acabar com arbitrariedades e lutas entre as famílias mais poderosas de Atenas. Mas as suas leis assim, colocadas naquele período foram consideradas drásticas demais pelos próprios cidadãos, fazendo com que posteriormente tivesse reformulações. Existe um documento falso, que é ao atribuído falso, chamado Constituição de Drácon, que não se tem certeza, mas ela colocava uma certa regulamentação dos direitos perante um poder político, que se torna árbitro de todo poderoso. Esse texto é referenciado pelos autores como possivelmente falso, até mesmo porque o próprio Aristóteles, ou que o texto também é questionado, das chamadas constituições por parte de Aristóteles, não menciona explicitamente esse documento. E uma questão que talvez é importante, que Draco instaura, enquanto uma certa ordem, a figura dos tribunais, em especial o Areópago e o Éfetas, que são duas assembleias importantes para a tradição ateniense. Então vejam, em questão de periodização, a gente está mais ou menos no início da própria filosofia. Então o desenvolvimento de uma política mais racional dentro da própria Grécia, ela dialoga, ou pelo menos é coetânea com o desenvolvimento da própria filosofia. Solon vai estar quase um século depois, na transição do século VII para o século VI, ele é considerado até um dos 7 sábios da tradição grega, foi político, legislador e poeta. As medidas que ele coloca foram principalmente abolir as leis de Drácon, que eram consideradas extremamente rígidas, e instaura uma certa base para a isonomia. Vejam que isonomia seria a mesma nomos para todos. Todos quem? Todos os cidadãos. Não é uma isonomia ou uma igualdade perante a lei para todos, mas para todos os cidadãos. Isso é um elemento importante. Ele duplicou o Areópago com um senado chamado bolé, que até está relacionado com a palavra grega bolesis, que é deliberação. Alguns vão colocar que é o início da própria ideia de uma divisão, de um bicameralismo nas instâncias de poder. É interessante porque nesse mesmo período, um pouquinho depois na verdade, Roma vai iniciar algumas reformas políticas e passa também a adotar, já no período republicano, depois a gente vai ver Roma em especial, também há formulações de divisão entre instâncias de poder, uma certa câmara de poder, que é um princípio típico da antiguidade clássica, que é, vamos dizer, repetido e reproduzido na modernidade. Mas é um elemento importante da criação
de Solon. Alguns vão fazer referências às elegias, que são fragmentos de poesias chegadas por parte ou atribuídas a Solon. E há sempre uma tensão muito grande entre a híbris e a eunomia. Veja que eunomia seria a boa nomos, as boas normas dentro da cidade-estado. É lógico que aqui vai exatamente a tensão entre sabedoria, frônesis, e moderação, sofrosine. Então, é interessante esses elementos, eles ganham um caractere poético, mas também conceitual por parte dos autores dessa época. Isso Solon acaba sendo um representante importante disso. Outros dois importantes legisladores do período que antecede o período clássico seria Clístenes e Péricles. Péricles já é contemporâneo do próprio Sócrates. Então, a gente pode perceber que vai caminhando de certa forma. Clístenes, ele já está no século VI, fim do século VI, né? E vai continuar o estilo democrático de Solon. Vai dividir os gregos entre demos, porque vejam que demos é uma reunião para o povo, mas a gente fala o povo de forma tão genérica, como todos aqueles sujeitos que participariam daquela ordem jurídico-política dentro de um território, mas é uma questão até mesmo dos tipos de família, é um pouco mais específica ou mais complexa a divisão. Mas ele vai colocar a questão que o cidadão não é designado pelo patronímico, mas pelo demos. É interessante aqui, é interessante porque o patronímico aqui é a referência do nome familiar. Aí não seria mais pelo nome familiar, mas pelo demos, ou seja, de qual conjunto de grupo ou de agrupamento que ele estaria vinculado, como se fosse uma mini polis. Então haveria ali então uma divisão meio que territorial e administrativa para a gestão da própria Atenas. É mais ou menos como se fosse pensando assim, muito diferente nos sistemas eleitorais contemporâneos, na questão do voto distrital. Você tem distritos e aí os cidadãos dentro daqueles distritos teriam legitimidade para votar. Mas isso é uma questão que é interessante, porque demonstra já um processo de racionalização que é buscado pela Atenas daquele período. Mas, inegavelmente, Péricles talvez seja a figura que, para o diálogo com a filosofia, seja mais presente. Ele já é contemporâneo dos sofistas do próprio Sócrates e está vinculado ao que a gente chama de Era de Ouro de Atenas. Ele já propõe uma democracia radical em comparação às anteriores. Alguns vão colocar que essa democracia radical já é um prenúncio de um certo populismo. Por exemplo, o ingresso de todos os cidadãos gratuitamente aos teatros. Alguns vão já ler a antiguidade enquanto esse uso estratégico de certos instrumentos políticos para afastamento do próprio povo dos interesses. É um caso peculiar. Mas, do mesmo modo, esse populismo levou a certas outras ações, como o caso embelezou a cidade, principalmente a reforma do Paternon dentro da Acrópolis. E Péricles é lembrado como um dos políticos que deu valor à filosofia, principalmente na figura de Protágoras, ou apoio a Protágoras e Anaxágoras, que nós já vimos Anaxágoras dentro dos pré-socráticos, veremos Protágoras em breve dentro dos sofistas, mas que são autores, que eu já falei com vocês, os pré-socráticos, temporalmente, eles não são anteriores a Sócrates, muitos deles são coetâneos e até mesmo sobrevivem a Sócrates. Mas o caso de Anaxágoras, ele é um pouco, em parte da vida contemporânea de Sócrates. E os tribunais atenienses, já é uma outra questão que é importante, mas que demonstra e ilustra para a gente o modo como a articulação entre a política e as instituições na própria Grécia Antiga se mostram. Só para vocês terem um exemplo aqui, a gente não precisa ficar adentrando, pensando aqui, vocês não tem que decorar isso aqui, diz de outro modo. Mas vocês perceberem essa diferença que tinham entre as assembleias do povo, por exemplo. Então,
chegou a ter 43 mil membros, então todos cidadãos maiores de idade, maiores de 16 anos, independentemente de classe, então decidia sobre paz, guerra, estratégia, e chegou a 43 mil membros, sendo que eles eram conhecidos como eclésia. Alguns até vão utilizar isso aqui, porque a própria palavra, alguns atribuem etimologicamente que a palavra que vai dar origem é a própria palavra igreja, posteriormente, que é uma reunião. O Areópago é talvez o mais célebre e é aquele que foi mencionado para vocês na Oresteia, porque Orestes é julgado no Areópago. Era o mais antigo e célebre dos tribunais, julgava inicialmente todos os crimes e posteriormente julgava apenas os crimes apenados por morte. Tinha o tribunal ainda dos Éfetas, que é composto por 51 juízes, escolhidos pelo Senado, que julgavam aqueles que cometiam homicídio não premeditado. E o Tribunal do Heliastas, órgão que se reunia na praça pública sobre o sol. Isso é interessante, porque eu quero fazer um paralelo com essa relação. E tinha uma jurisdição comum. Como era composto por cidadãos, suas decisões eram consideradas como proferidas pelo povo. É interessante aqui essa questão do sol, porque ela aparece não só nessa figura, o próprio Platão volta nisso no diálogo das leis. É muito comum essa relação aqui na questão física, né? Porque o tribunal ele se reuniu durante o dia e vocês não imaginam quão claro é o sol grego, como é o sol do sertão, vamos colocar assim, mutatis mutandis aqui no Brasil. O sol é forte em certos períodos do ano, e isso independentemente da estação, tinham assim, as exceções. Mas é legal fazer essa relação aqui, porque há na Grécia Antiga essa volta à imagem do sol enquanto a razão, enquanto a verdade. É uma metáfora que é problemática, porque ela não é a predominante na tradição grega. Ela é a predominante na tradição grega, mas existem outras discussões sobre essa metáfora da verdade para os gregos, como é a questão da aletheia, que eu já mencionei para vocês. Mas é interessante que essa separação entre as assembleias são exatamente modos de exemplificar vamos dizer, a complexidade política que a Atenas chegou e como, nessa complexidade, vários órgãos foram criados para o exercício desse poder jurídico-político. E essas imagens dessas instituições vão imprimir depois influência na tradição romana e depois na tradição moderna. Quando vão reler os clássicos, eles se inspiram nessas tradições. Isso, se vocês forem ler, por exemplo, os próprios textos dos federalistas ou as cartas que alguns Founding Fathers trocaram nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil no período imperial, há sempre uma certa influência ou uma volta à tradição clássica. Não que ela seja assim, a guia mestra, mas há essa volta, essa imagem das instituições clássicas, em especial as instituições democráticas atenienses, como grandes exemplos para a história. Aqui é, lógico, acima de tudo, uma ilustração de como já existia uma divisão bastante complexa. Vejam, e isso não é novidade, de certa forma. Se a gente volta ao próprio direito egípcio ou o próprio direito babilônico, vão ter também instituições complexas, talvez até maiores pelo tamanho do poder que era exercido por esses impérios do que a figura da Atenas clássica, por exemplo. Mas aquela que perdura mais para a tradição ocidental, inegavelmente, é a tradição ateniense. Os discursos de Demóstenes, por exemplo, que chegaram até nós, mostram exatamente o modo como a palavra e o discurso nas discussões políticas faziam toda a diferença para o exercício da política, naquele momento, a política democrática. E até hoje, como que isso é um elemento que a gente retorna de tempos em tempos. Vejam, o intuito dessa aula, acima de tudo, é só dar um panorama sobre esse contexto jurídico, político, e que vai dialogar com a experiência, vamos dizer, filosófica, agora que nós veremos, dos sofistas, que talvez são
os grandes injustiçados da história da filosofia. A gente vai tentar quebrar alguns preconceitos e demonstrar alguns elementos que são contributivos para poder reler a tradição democrática grega e reler a nossa própria tradição, ok? Então, até breve.